Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod da Play, o videocast exclusivo da Play 9. E antes de começar, antes de eu me apresentar, já deixa o like, já se inscreve e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Agora sim, eu sou o Fábio, mas pode me chamar de Fabão e hoje a gente vai falar de português e eu não estou sozinho. Ah, e outra, falar de português e em português, tá? Ai, meu Deus, já tenho esse gancho já pro nosso assunto, né? Olá, pessoal, eu sou Mariana Mortani, muito feliz de estar aqui novamente com você, Fabão. E hoje com o professor Nosley. Obrigado pelo convite, também feliz de estar com vocês aqui. Vamos lá, vamos conversar, né? Vamos ver o que vocês têm pra perguntar, se é que eu vou saber responder também, não sei, vamos ver, né? Eu vou usar o português de telemarketing. Vamos estar perguntando ao Senhor. É um desafio pra gente também. Já começou errado, usando o gerúndio, já não dá, pô. Tá vendo? Obrigado, galera. Muito obrigada, galera. Um foi esse o episódio de hoje. Não, e a gente quer falar, a gente quer justamente esse papo descontraído. A gente tem muito do professor aí nos ensinando muito no YouTube. E a gente quer saber mesmo dessa virada, né? De sala de aula pra vídeo, de professor pra influencer também, né? Mas antes eu tenho uma pergunta. Sim, já vamos pensar. Como era o Nosley aluno? Muita gente acha que às vezes, o Nosley aluno era aquele cara, sei lá, super dedicado, né? Em alguns lugares se chama de Caxias, outros lugares se chama de, sei lá, CDF, enfim. E não era? Vou dizer que eu era um aluno normal. Certo? O que é o aluno normal? É o aluno que vai para a sala de aula, presta atenção na aula, faz as tarefas de casa e é bem nas provas. Especialmente em língua portuguesa. Língua portuguesa foi uma matéria que eu nunca estudei em casa para fazer prova. Já matemática, física, aí eu tinha que me dedicar um pouquinho mais, mas não era extremamente assim, de ficar, sei lá, madrugadas adentro estudando. Isso falando do Noslenzinho lá, do Nosley pequenininho. Sim. Depois na faculdade aí muda um pouco de figura, porque são outros 500. Chega uma hora que chega. Mas ali, como pré-adolescente, adolescente, eu era um aluno, posso dizer, normal. Já me identifiquei por causa de ser em matemática, em exata, já me identifiquei, rolou identificação aí. Mas, voltando um pouquinho, né, a gente falou sobre como era o Nosley aluno, e aí você cresce, entra na faculdade e tal, a gente entende que para se tornar professor tem aquele mix de alegria com aquela preocupação de ser professor no Brasil, como é que é. E como foi pra você? Minha mãe é professora, só que ela é professora de educação física aposentada. Meu pai, falecido já, era militar e era músico militar. Quando eu resolvi fazer letras, né, faculdade de letras, a primeira coisa que meu pai falou pra mim foi: você vai ser professor, vai ser pobre, sofredor. E aí eu falei: olha, pai, pode até ser que seja pobre, entendeu? Mas não vou ser sofredor, vou ser feliz porque é a profissão que eu escolhi. Sim. Que eu me identifiquei, que eu demorei tempo pra decidir. Porque eu, diferente da maioria das pessoas, fiz Cefet e a minha base do ensino médio, então, foi exatas. Eu descobri lá no ensino médio que eu não servia, não tinha como. Que não era, galera da Esse dom eu não tenho. Então, assim, fiz um ano de relações públicas, só que dentro de relações públicas, o que eu mais gostava era a aula de teoria da comunicação e de Tava texto. tudo interligado, né? Aí, ou seja, não tinha, né? Aí tive um clique, porque comecei a imaginar assim, eu preciso de uma profissão, eu queria uma profissão que pudesse ajudar as pessoas. E eu comecei a lembrar da minha mãe, porque quando eu era pequeno eu sempre ia pro colégio junto com a minha mãe, nos corredores da escola ajudando as pessoas. Ouvindo os alunos, ouvindo as alunas, conversando, ouvindo seus dramas familiares, dando conselhos. Então, minha mãe ajudou muito mais nos corredores do que propriamente na sala de aula. Aí depois que eu pensei nisso primeiro, aí eu falei, não, mas qual disciplina? Qual matéria? Aí eu lembrei que eu sempre tive facilidade em português. Falei, então eu domino língua portuguesa, então vou usar aquilo que eu domino para ficar mais fácil para passar para as pessoas. Nossa, que legal isso, né? Eu ia justamente perguntar se tinha um professor influencer para você também, de alguma forma, né? E já veio aí, que legal essa história, né, da mãe que a gente acaba não acompanhando, mas tem toda uma trajetória muito antes do que a gente conhece. Né? E essa questão pessoal também é bacana de acompanhar, né? Porque a gente vê muito do lado profissional ali e vê como essas decisões foram acontecendo, né? Como você precisou de se adaptar também, né? E é engraçado porque, assim, né? Na minha época, todo mundo terminando a faculdade, eu não estava preocupado em terminar, mas sim encontrar uma universidade que fizesse sentido para mim, né? Como professor, não só como professor, mas como pessoa mesmo. Como pessoa, o que faz sentido? Né? Que profissão faz sentido eu acordar todos os dias de manhã e falar, legal, vou trabalhar. Né? Porque muita gente acorda de manhã e fala, eu vou trabalhar. E a ideia não é essa, a ideia é que a profissão seja parte do seu eu. Lembrando que eu concordei com sim do que o Nosley falou. Não tô falando que eu acordo assim não, tá? Que eu concordei com sim, mas não, sim, mas realmente. Você acordar tem de manhã pessoas assim, que... acordei, é normal, todo mundo acorda assim, né? Mas quando você
começa o teu dia, você fala, vou trabalhar e faz parte do teu processo. Sim. Mas deixa eu te perguntar, tem muita gente que acha que quando você cursa letras, você só pode ser professor. Quais são as outras vertentes? Quais são os outros braços? Tem muitas coisas, né? Você pode trabalhar com preparação de livros paradidáticos, escrever livros paradidáticos, até ser editor, você pode trabalhar com revisor de texto, tem muita coisa dentro da parte de língua portuguesa que você pode fazer. Então, assim, é um leque gigantesco de possibilidades. É bom a gente falar sobre isso, porque tem a sua transição também da sala de aula para os vídeos. Exatamente. Né? Eu já trabalhei numa faculdade e tinha com transmissão ao vivo e os professores na frente de 10 pessoas ali com câmera travavam. E aí, nas 100 pessoas presencialmente, era outra história. Você também passou por isso? Como que foi essa transição para a videoaula? O meu processo de videoaula foi interessante, porque o que aconteceu? Era mais ou menos lá em 2015, 14, 15, eu dava aula em 7 lugares. 7 instituições. Como professor, a gente tem que trabalhar em muitos lugares para ter um salário médio razoável. E aí, todas as escolas que eu trabalhava, todas as instituições que eu trabalhava, começaram a falar assim, tire o celular da mão do aluno, ou o aluno usou o celular na sala, põe para fora de sala, não use o celular. E aí eu falei, não, peraí, não tá certo isso. Na minha concepção, eu sempre enxerguei a tecnologia como algo a mais para usar na educação. E aí eu usava o celular para pegar um dicionário online, ou pegava um vídeo de um clipe de uma música para fazer interpretação de texto a partir daquele clipe, daquela música. Comecei a usar a meu favor. Então eu fui na contramão das escolas. Eu costumo dizer que eu nasci na contramão, né? Porque Noslen já é a contramão de Nelson. Exatamente. O choque. Mas esse é o nome mesmo? Sim, é nome real, tá na minha identidade, quer ver? Quero. Eu cheguei a pensar que fosse Nelson Noslen, por exemplo. Juro. Mas aí seria Nelson, não faria muito sentido. Mas essa questão dessa transição das salas de aula para as telas, às vezes causa um certo receio, porque a gente pode ir para o lado do entretenimento e deixar de lado ali o ensino. E como é que é para você equilibrar o ensino com o entretenimento? Quando eu percebi usando sala, eu falei assim, eu vou fazer mais do que isso, só usar o celular em sala. Eu vou também levar a língua portuguesa para dentro do celular. Qual é o caminho mais fácil? Naquela época, 2015, era criar um canal no YouTube. Já em sala de aula, eu já fazia uma coisa meio entretenimento com educação. Então eu já fazia paródia em sala, eu já tirava sarro de mim mesmo no quadro. Então eu já tinha essa coisa meio de brincar o tempo todo para deixar a língua portuguesa leve. Porque isso foi uma decisão minha. Assim, eu quero ser um professor de língua portuguesa que quebra um pouco o estereótipo do professor de língua portuguesa. Quando fala língua portuguesa, pensa, é regra, é gramática, e aí a pessoa fica meio assim. Tanto que, se eu falar para você fechar o olho hoje e pensar num professor de português, você não vai pensar num cara careca, barbudo de brinco, rebolando a barriga na frente da câmera, certo? Você vai ter um outro estereótipo de professor. Então, durante o início do meu canal, eu fazia sempre era um projeto de educação com pano de frente e entretenimento com pano de fundo. Hoje, eu já inverti isso. Hoje eu tenho entretenimento com pano de frente e educação com pano de fundo. E na internet, quanto mais a gente consegue atrelar as duas coisas, mais a gente tem êxito na maneira de ensinar. Sim. Quando eu falo entretenimento, não necessariamente precisa ser só piada, mas entreter as pessoas é fazer com que elas fiquem presas àquele vídeo. Então, esse equilíbrio que você comentou, eu aprendi muito porque acho que era próprio meu, assim, sabe? Então, fui entendendo essa dinâmica minha e fui colocando isso nos vídeos e ajustando. Mas nem sempre é fácil para um professor fazer isso. Porque o professor, muitas vezes, é mais acadêmico. Trabalho com conteúdo, conteudista. E aí, para você trabalhar conteúdo com entretenimento é um pouco mais difícil. E isso é interessante, porque tem essa questão também da gente ver o professor, às vezes, como uma figura que sabe tudo. Exato. Tudo de tudo, Exato. né? Às vezes até o professor, é português, mas ele não sabe de tudo, ele é professor, ele vai entender de todas as áreas. Então, tem essa questão também do professor estar sempre aprendendo e precisar estar aberto também, né, para essas adaptações. E a gente vai passar a vida toda aprendendo, não tem jeito, né? Então, assim, e tem que estar disponível. Você fala, tá aberto para os novos modelos. Se eu não tivesse aberto para os novos modelos, não estaria acontecendo o que acontece hoje comigo, né? Então, eu estou sempre disponível, eu sempre falo assim, toda porta que abre, eu entro. Então, assim, a porta da internet abriu, eu entrei. A porta não sei de onde, eu vou entrando. E aí, assim, deu ruim, aí eu volto. Mas eu nunca vou dormir com, e se eu tivesse feito? Não, esse se não vai existir na minha cabeça. Sempre vai existir eu vou. Essa questão de quadros também do seu canal, né, que é muito interessante. Então, tem esses formatos, essa adaptação, recriar algumas coisas também para inserir. E os convidados também, né? Trazendo um pouco do lado pessoal. É sempre uma busca por novos formatos sem medo. Né? Sim, eu não tenho medo de arriscar nunca, assim. Eu vou sempre arriscar, óbvio, sempre tentando pensar bem antes como vai fazer, mas eu sempre eu tento enxergar quem está do outro lado.
Quem é meu público? Quem está sentado do outro lado? Se eu tivesse a idade deles sentado do outro lado, o que é que eu gostaria de ver? Você falou uma coisa muito importante, desculpa, Mari, você falou uma coisa muito importante sobre público, porque você sai de uma sala de aula com 30, 40 alunos e hoje você tem mais de milhões de pessoas. Dá pra ter essa ideia, né? Dá pra ter essa noção. Não cai minha ficha ainda. Não cai minha ficha. Assim, pra mim tudo é muito surreal, assim. Um amigo me falou uma frase uma vez pra mim que eu achei muito legal. Ele falou assim, quando eu comecei o projeto na internet, ele falou assim, Noslen, a sala de aula ficou pequena pra você. Exato. Ele falou assim. E aí, esses dias atrás, eu conversando com ele, pô, ele me viu já até em TV aberta, mídias abertas e tudo mais. Ele falou assim, Noslen, posso atualizar a frase pra você? Eu falei, pode. Ele falou assim, ó, a internet também já ficou pequena pra você. Só que pra mim não cai a ficha, sabe? Pra mim ainda é surreal, assim, de pensar. Como você falou, pô, milhões de alunos. Sim. Como eu não tenho visualmente eles na minha frente, como, né? Não tem como mensurar isso. A gente fica, pô, é isso mesmo, né? E são quase 4 milhões de pessoas ali, né? E chegar na rede como influenciador, criando conteúdo, no início, como foi o início até o momento em que, por exemplo, a Play 9 chega e fala, peraí, consigo ajudar nisso aqui. Era tranquilo antes pra você? Então, eu tive um processo de início, assim, muito com cara acadêmica também. Porque eu saio da escola, então eu tento trazer um pouco daquilo que eu fazia na escola pra dentro da internet, com o meu jeito, com a minha característica, a minha personalidade, a minha didática, enfim. Tive algumas ideias do tipo, eu cheguei a olhar alguns canais de educação que existiam na época, e eu vi que todo mundo tinha uma tela aqui atrás, escrevia na tela e tal, e eu não queria ficar de costas pra câmera, eu queria poder olhar pra câmera e interagir o tempo todo como se estivesse olhando nos olhos de quem tá sentado do outro lado. Que legal. E aí eu tive a ideia de fazer então com Chroma, né, tudo editado. Aí beleza, um amigo meu de adolescência começou a fazer as edições pra mim, então eu ficava sempre olhando pra câmera. Então esse foi o diferencial que eu comecei a fazer, trazendo o conteúdo ali de uma forma também bem objetiva. Isso é outra coisa que me preocupava, porque eu via os vídeos que existiam na internet, era vídeo de 30, 40, 50, uma hora de aula de português. Sim. Falei, cara, pra quem tem 15 anos, não sei se é atrativo isso. E eu falei, não, eu vou reduzir esse tempo. E aí eu comecei a fazer aulas de 15, 10 minutos, com os mesmos conteúdos que as pessoas davam para 50 em uma hora. E aí isso também foi um impacto bacana nesse processo. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a sentir falta de fazer essas coisas diferentes, esses quadros novos. E eu não sabia como fazer, porque eu precisava de ajuda também. Precisava de alguém que tivesse mais essa visão da internet, essa expertise da internet para me ajudar. Porque, cara, eu sou um professor barbudo aí, careca, velho, né? Que precisa de também me atualizar o tempo todo, mas eu preciso entender mais, preciso aprender mais sobre isso. Sim. Então, para eu fazer aula pro YouTube, eu tive que aprender sobre o YouTube. Para eu fazer vídeo pro Instagram, eu tenho que aprender aulas. Eu tenho que entender o Instagram, tenho que entender o TikTok, tenho que entender as redes todas para produzir de acordo com aquela rede. E aí chegou a Play 9. E a Play 9 conseguiu tirar, então, de dentro da minha cabeça aquilo que eu tinha vontade de fazer, que são esses quadros novos. Desde o primeiro quadro que a gente fez lá foi um apanhado geral sobre o início do Covid, então termos novos que surgiram e tal, várias participações. E aí o primeiro quadro de entretenimento, mesmo com educação, foi o Batalha de Hinos. Que foi muito legal, porque foi a época que tinha parado o futebol no mundo todo, tinha parado as aulas também, né? Tinham parado todas as aulas, porque ninguém estava mais estudando. E o que aconteceu no meu canal? Começou a ter uma queda grande de visualização, porque as pessoas vão pro meu canal como uma forma de suporte e de tirar dúvidas. Então, tô tendo aula... E até uma fonte de interesse, se assim eu posso chamar, porque se essas aulas mais objetivas dão essa vontade de aprender mais também. Então, às vezes, o professor chega na sala de aula e diz, eu já vi esse vídeo aqui. Isso, já ajuda a entender melhor. Eu sei que vai ter lá no canal. Eu sempre falo que o ideal é isso, juntar a internet com o presencial, né? E aí, quando parou as aulas, o canal começou a fazer assim, e eu tive que me reinventar na marra, que foi bem a época que a gente começou junto com a Play. Primeira vez que comecei a gravar com o roteiro, nunca tinha tido roteiro, o roteiro tava na minha cabeça, né? Porque era a minha própria aula, então esse era o roteiro. E aí começou a chegar o roteiro da Play, e aí tanto que esse dos hinos, tivemos 12 episódios, assim, foi muito legal, e eu resgatei muito o público nesse processo. Porque nos hinos eu trabalhava com leitura, compreensão, interpretação, vocabulário, gramática. Era tudo junto, né? Sem separar, porque acontece assim na vida real, né? As figuras de linguagem, e deixava que o público decidisse qual era o hino mais bonito. E aí, Fla-Flu, quem é o hino mais bonito? Daí as torcidas iam lá e comentavam, começou a dar engajamento, e o canal começou a retomar. Então foi muito bacana. A chegada da Play me amadureceu como um edutuber, vamos dizer assim, né? Sabendo usar o YouTube como ferramenta mesmo. Então, professor, acho que essa é uma das coisas mais interessantes, assim, essa questão de ter o entretenimento mesmo ali, esse objetivo, né, com os alunos, eu acho muito interessante, porque eu
né, eu tava lá no ensino médio vendo vídeos de professores na internet e eu vinha muito com essa oportunidade de aprender mais e além, principalmente no que eu não sabia, né? Então eu acho que se eu tivesse também na minha época o professor, assim, pra poder me ajudar na parte do português, é o tipo de aula que a gente assiste também com vontade, quando a gente gosta, né? Assistir pela diversão de aprender mais e de estar ali tendo esse contato de alguma forma, né? Acho que por isso que eu gostava tanto de produzir os roteiros também, de participar e puxando um pouco, né, pro lado, porque eu... O próprio lado. Por isso que eu era ótima. Não, é porque é um negócio que a gente produz com vontade. É muito legal ver, esse lado, né? Porque a gente vê os professores lá na tela, mas a gente não tem noção também do que tá se passando, né, na cabeça dele. Então, ver esse seu lado aqui agora, presencial, tô tietando mesmo, né? Não tem que fazer, não tem que fazer. Engraçado, Mari, que você falou sobre aprender. Se eu tivesse um professor lá no ensino médio que ensinasse assim e tal, mas tem muita coisa que a gente aprende lá atrás e não lembra até hoje, por exemplo. Log. Alguém lembra o que é log? Você fala de matemática comigo? Alguém lembra o que é log? Eu não lembro o que é log. Eu nunca aprendi logaritmo na vida. Tabela periódica. Tem bastante coisa, viu? Não, tem bastante. Pra pensar assim... Mas a primeira, acho que tabela periódica pra mim, que eu lembro de ficar tentando ver onde era cada um, sabe? Gravar, e eu não peguei nada. Talvez eu lembre onde é cada coisa, mas eu não sei. Meu clássico é logaritmo. Eu passei o ensino médio todo sem saber o que é logaritmo. Isso que eu fiz no ensino médio técnico. Eu relembrei quando eu li, aí eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí dei um Google, eu falei, eu não vou lembrar de muita coisa. Não lembrava. Eu era totalmente da literatura. Não lembrava. Você era mais ligado na literatura mesmo, né? E tem um fenômeno agora voltando, que é quando as músicas ou trechos, até o do TikTok do Capitão de Areia. A música voltou, Capitão de Areia, né? Essa referência de Capitã de Areia, que é o romance. Sim. Voltou agora para os jovens, então assim, é para ver como a literatura, ela volta sempre, é como se fosse um movimento de ondas, né? Ela sempre tá voltando, só que agora ela voltou, tipo, remixada. Eu acho que tem muitas referências aí, você vê isso, professor, acontecendo, assim, tanto... Até em outros conteúdos também. Sim, ver os alunos tendo essa referência desses conteúdos na internet e tendo algum tipo de interesse. E são esses links que a gente tem que fazer para poder mostrar para o aluno a importância dele aprender a literatura X ou a história Y. Porque, por exemplo, memes. Tem muito meme que é baseado em coisas da história, da geografia, da física, da química. E se você não lembra daquilo, perde o sentido. Exatamente. Como essa contextualização. Essa musiquinha do TikTok, tá? Capitães de Areia. O que é Capitães de Areia? Se o cara não lê o livro do Jorge Amado, não vai saber. Exato. Então, tem um monte de referência hoje que é retomada dessa parte clássica. Exato. E eu sempre falo para as pessoas, especialmente para os professores, ensinar hoje é isso. Pegar o que o seu estudante está vivendo, vivenciando, onde ele está. Né? Então, hoje os estudantes estão onde? Estão nas redes sociais. Isso. Então, eu preciso entender como professor das redes sociais para trazer essa realidade das redes sociais para dentro de sala e usar os conteúdos clássicos, vou colocar aqui, dentro dessa realidade. E aí fica mais fácil para o aluno entender, fica mais fácil, ele se interessa mais. Exato. Eu consigo engajar o meu aluno na minha sala de aula, entende? Nossa, eu tava aqui viajando, lembrando do ensino médio, pensando na minha professora Iana. Iana, um beijo. Se você assistir isso algum momento, eu queria ver Iana produzindo conteúdo. Aquela, joguei pro universo. Iana era uma professora de literatura que eu adorava. Então, eu tinha uma professora chamada Lúcia, que era de ciências, eu amava ciências, eu era pessoa de ciências. E olha antes só, tá vendo? De ciências. Mas ciências, tipo, ciências bobinha ali. Ai. E não que ela falasse fosse algo bobinho, porque pra mim era muito importante. E toda prova, quando tinha prova, ela pedia pra gente meditar. E era uma coisa bem assim, 15 minutos antes era uma meditação real, assim, de fechar o olho, silêncio, pensa numa cachoeira, pensa nisso, e aí, alguns não faziam a prova porque estavam dormindo, outros faziam relaxados e tal. Ainda dentro desse cenário da escola, tem muita da literatura negra, por exemplo, como Carolina Maria de Jesus e tal, que é considerada obrigatória. E o termo obrigatório, às vezes, fica um pouco da pessoa, tipo, meu Deus, eu preciso ler isso. Cria-se uma barreira, Cria uma barreira, né? E eu queria saber, o que você acha? Tipo, existem leituras que são obrigatórias ou a gente pode entender que são leituras necessárias? Eu acho que é mais o caminho esse aí, né? Leituras necessárias para a vida, né? Porque o termo obrigatório já dá essa tensão, né? Eu sempre falo assim, ninguém é obrigado a nada.
Ponto. Então, por que tem que ter uma leitura obrigatória? Exato. Tem que ter uma leitura necessária para sua vida, porque vai te ampliar o teu horizonte, você vai criar novas conexões, aprendizado, conhecer história, conhecer mais sobre até o próprio autor. Então, assim, na verdade, a leitura é necessária para você viver melhor. Né? É para isso que existe a literatura também. A literatura, ela é um espelho da realidade. Então, quando eu entendo um pouco mais da literatura, eu consigo também trazer para a realidade de hoje, e muitos personagens refletem o ser humano de agora, sabe? Então, eu sempre uso o exemplo clássico do Machado. Eu sou fã do Machado de Assis, assim. Então, todo mundo fala, mas Machado, que leitura é difícil. Não, não é difícil. Você precisa entender o contexto histórico dele, que época que ele escreveu, quem era ele, sobre o que ele estava dizendo, né? Pô, ele tá fazendo uma crítica à sociedade burguesa daquela época que ele vivia, que muito daquilo se aplica hoje. Né? Então, quer dizer, olha o espelho da literatura. Quando você leu Machado pela primeira vez? Eu li o Machado pela primeira vez no colégio. No colégio, olha só. Ai, não me faça Foi no colégio. pelo amor de Eu Deus, tentei ler no colégio, não consegui. E eu, que era da literatura, fiquei, acho que não tá dando pra mim. E aí depois eu fui reler, eu falei, nossa, mas isso aqui é muito bom. Mas eu vou te dizer que eu li ele, mas eu só entendi depois de mais velho. Exatamente, tem essa questão, né? Eu li pra fazer prova lá atrás. Mas aí eu fui descobrir ele como um autor, como uma leitura necessária pra vida. Depois, de mais velho, já como professor, na verdade, né? Como já dando aula, preparando aulas sobre Machado. E aí eu comecei, é isso que é Machado. Porque Machado era muito... Entendeu? Aí eu fui entendendo, mas quando adolescente, não. E aí a minha preocupação hoje é essa. Pô, eu preciso mostrar que é importante, mas eu preciso deixar o mais fácil possível, preciso mastigar isso, né? Detalhar e trazer para a realidade do estudante para que ele também tenha esse mesmo amor que eu tenho hoje, já desde cedo. Ainda tem uma barreira também, né? Que muitas pessoas, as pessoas que já são dos clássicos, veem, por exemplo, uma ficção e falam, isso não é literatura. Exatamente. E aí as pessoas ficam, mas eu gosto de ler isso, não tô dizendo que eu não gosto de ler, o que eu leio não importa. Então é importante a gente também ter essa questão de a leitura também por entretenimento. Sim, tudo é literatura, né, gente? Exatamente. Tudo, assim. E sempre falando de literatura, a gente pode expandir um pouco mais, pensando em gêneros textuais. Quantos gêneros nós não temos aqui no mundo, né? O podcast pode ser entendido como um gênero, o videocast também. Exatamente. Né? Então, assim, gêneros textuais surgem a cada momento, né? O uso do texto na sociedade é o tempo todo acontecendo. Então, acho que isso são coisas importantes, né? Por exemplo, ensinar gênero textual na sala de aula hoje não dá para ensinar só os gêneros, vou dizer, básicos, né? Porque existem tantos outros que já surgiram. Então, acho que tem que abrir essa maneira, esse leque de forma de apresentar o texto para a galera. Nossa, vocês abriram agora uma porta para eu poder perguntar, papum, os 3 últimos livros que cada um leu. Vocês conseguem lembrar? Peraí. São 3 de ficção, com protagonismo sáfico, que eu falo no meu canal. Então, são Luzes do Norte, da Gil Domingues. Eu vou no penúltimo, A Lista da Sorte, da Rachel Lippincott. E... Peraí, meu Deus. Nossa. Cool for the Summer, da... Demi Lovato. É uma referência da Demi Lovato, a música. Mas eu esqueci o nome da autora. Esqueci. Dália Adler, eu acho. Ih, errou o nome da leitora, caramba. Da escritora, caramba. Ai, perdão. Só que são muitos livros que eu leio. Tudo bem, deixa ela. Drop the mic, né? Drop the mic. Ela terminou essa frase e vai empurrar o microfone. Ai, desculpa, são muitas autoras. Desculpa se eu leio muito, caramba. Eu tenho lido livros mais... não são tanto literatura, assim, com narrativas, enfim. Eu tenho lido muitos livros mais pensando no meu trabalho. Então, tenho lido um livro de storytelling, né? Que mostra alguns storytellings que são renomados para aprender a fazer melhor o storytelling. Eu li um outro livro que é A Morte é um Dia que é Preciso Ser Vivido. Uma coisa assim. Que é muito bom. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eu era um cara que tinha muito medo da morte. Sério? Falava em morrer, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, vai só desligar, pra onde que eu vou? Sabe essa coisa assim? Ficava, mas vai entrar um vácuo, e daí, pra onde eu vou? Eu vou olhar pra vocês, não vou reconhecer vocês, eu não vou nem saber que vocês existiram. O que acontece? Tem mais eu ficava nessas piras, assim. Aí eu fui ler esse livro, e ele me ajudou muito a, faz parte do processo. Então, é interessante porque muita gente fica assim, é tão chato pensar que vai morrer. É verdade, se você pensar na morte de uma forma ruim, que é o fim, aí realmente é. Agora, quando você entende um pouco mais o processo da morte, é diferente. Então, eu tinha essa aspira, li esse livro, e tinha outro livro que eu estava lendo que era A Arte da Persuasão.
Então eram esses livros que estavam... O Coral. Esse eu já li. O Coral. Nossa, os meus 3 últimos... Cara, vai parecer puxação de saco, porque eu gosto muito desse autor, que é o Chico Felitti. Foi em sequência, porque foi A Casa, que ele conta a história de João de Deus, lá da seita de João de Deus. Ricardo e Vânia, que é um romance entre 2 personagens LGBTQIAP+, e a biografia da Elke Maravilha. Então, assim, são livros que vão pra caminhos distantes, mas eu gosto muito da forma como ele escreve, eu gosto muito do que ele escreve, sabe? E falando sobre escrever... Deixa eu só pegar um gancho seu, que é interessante também isso que você falou. Gancho. Não, porque é um mesmo autor com um estilo que ele vai conseguindo se adaptar também. Então as pessoas também, às vezes, não veem isso que acontece, né? Que a pessoa tem um estilo, uma narrativa, e você acaba se interessando por assuntos diversos, graças a um autor, né? Isso também é legal. Falando em autor, tem gente aqui que tem 3 livros no currículo. Você quer falar alguma coisa? Você quer falar né? Você quer falar? Por isso que ela tá falando. Sabe qual que é a pergunta que não quer calar? Ela tem 3 livros e eu não tenho nenhum autografado. Oh, meu Deus. Agora eu quero ver. Agora foi. Agora ela vai mandar o diretor até cortar essa, você vai ver? Dá licença. Fica, galera, vai ter briga. Vou ter que me redimir, né? Depois dessa, vou ter que me redimir. Vou ter que aqui, ó. E agora? Vamos ter uma nova vinda do professor aqui pra fazer essa entrega. Vai ser isso. O próximo. Já se inscreve no canal, aquela pra ver a continuação. Já se inscreve pra poder voltar. É isso, mas tenho aquela... Mas Fiquei tímida. Não, desculpa te colocar nessa situação, mas como é que foi pra você esse processo agora? A gente tava falando nos bastidores, tava aqui contando pro professor também, que tem essa questão familiar, né, do incentivo. Então, minha mãe e minha avó me incentivaram muito a ler. Minha mãe adorava ler. E aí, ela lia pra mim já desde pequenininho. Depois, quando eu aprendi a ler, eu quis ler para ela. Então, mesmo vindo de uma família humilde, de ter essa questão de, não, você vai fazer faculdade, você vai se formar, faça o que você gosta. Sim. Então, pra mim, acho que por isso que eu também fico muito animada de falar sobre, porque eu gosto, porque eu vejo outras pessoas também incentivando outras pessoas. E esse trabalho no YouTube também veio porque eu gostava, era o meu hobby. Exato. E se tornou hoje o canal. Hoje eu já falo especificamente sobre protagonismo sáfico, que é um protagonismo que me fez muita falta, né? Esse protagonismo que fala de mulheres que amam mulheres. Então, analisar como roteirista também, né? Essas adaptações cinematográficas, levar essa referência para as pessoas e tentar fazer com que eles se sintam ali abraçados. Justamente essa coisa de ler é legal. Sim. Então, pode ser o seu hobby também. Sim. Você pode analisar de outra forma, mas é algo para sua vida que vai te acrescentar, né? Então, essa questão de experiência é interessante a gente colocar tudo no dia a dia, né? Gente, eu tô impressionado. Meu Deus, aqui, me perdi agora. Eu tô quase tendo uma aula com vocês. Eu vou ficar só quieto, assim, tipo, concordo. E anotando aqui. Vou trazer pro nosso cenário, um cenário mais pop, mais descontraído. Eu quero saber se tem alguma adaptação de filme, de livro pra filme ou série que você se amarrou. Eu tenho algumas, viu? Tem algumas que acho que ficaram legais, porque é uma coisa importante, né? Uma adaptação pra filme, série, nunca vai ser igual a um livro. Nunca. Isso, jamais. A adaptação. Porque a essência que tem. o que Vocês acontece... são sim, então, livro, né? Aquela galera, eu prefiro livro do que filme. Assim, acho que são coisas diferentes. O livro, ele é mais detalhista, né? Ele tem que ter esse detalhe para construir essa imaginação na nossa cabecinha. Já, quando você vai pro filme, ele tem a imagem, ele tem o personagem, tem tudo ali, junto com os sons. Então, já tá... Aquilo que o livro constrói na escrita, ele já traz construído. Visualmente ali. Já tá visualmente para você. Então, são coisas diferentes. Então, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira. Eu acho que a adaptação ficou muito legal. Tem uma adaptação brasileira que eu acho muito legal, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que é muito legal também a adaptação, porque você consegue ter uma visão da sociedade da época, os personagens ali. Então, ficou muito bacana também. É igual ao livro? Claro que não, porque não é para ser mesmo. São mídias diferentes, são veículos diferentes. Exatamente. Então, acho que existem coisas que a gente precisa observar nesse sentido. Então, eu não que eu não gosto de filme, eu gosto, eu assisto. Mas se puder fazer as duas coisas, ler o livro e assistir o filme, aí... A experiência fica completa, né? Eu falo muito isso no canal. Qual a ordem? O filme funciona diferente. Primeiro livro, depois filme? Eu sou do primeiro livro, depois o filme. Pensando nos detalhes do livro. Por exemplo, no caso do Memórias Póstumas, que é um livro que tem uma linguagem densa, você lê o livro, tem palavras que você não pesquisar, você não vai saber. Aí quando você vai pro filme, tudo fica mais claro. Já vem mais claro pra você, entendi. E você, qual adaptação de... Mas agora você me pegou, né? Porque... simplesmente me deu branco. Eu falo disso o tempo todo e me deu branco. Mas eu acho alguma série que... Eu acho que de primeira... Aqui, o que eu vou lembrar agora é Gentleman Jack.
que, na verdade, é uma adaptação dos diários de Anne Lister, que é considerada a primeira lésbica moderna. Então, é muito legal como eles fizeram essa questão do diário, porque eles quebram a quarta parede pra ela falar com a gente, então ela compartilha os pensamentos dela com a gente durante todas as cenas. Então, acho que é muito legal ver essa adaptação acontecendo, porque não tem a narrativa, né, dela, é só ela diretamente falando com a gente, como se a gente estivesse lendo o diário dela mesmo. Eu achei muito legal essa adaptação. Gente, eu vou pra quadrinhos. Vamos pra... Mas também temos adaptações de... Tá aí, né? A gente tem também, ó. Agora, falando em adaptação, Heartstopper. Chegou agora, que vem com a... Era um quadrinho? Era um quadrinho. Não e sabia. a autora é a roteirista. Então, ela conseguiu fazer uma adaptação ali, todos os elementos visuais, as ilustrações ali, tudo na tela, fotografia. Não sabia. Analisei lá no meu canal, quem quiser conferir. Vou aproveitar. Clica no link da descrição. Me deu a brecha, né? Vai dar aqui, né? Já abriu essa porta pra mim, eu vou falar. Vou aproveitar que a gente tá falando, que eu perguntei se quadrinho pode, se tá tudo bem falar sobre quadrinho. Noslen, de onde você consegue tanta fantasia? A gente compra, né? Ou então usa... Aquela falando de adaptação, caracterização. A gente compra, a gente usa a roupa da esposa, usa a roupa da mãe. Você entendeu? É assim que funciona. A roupa da esposa depois fica meio esgarçada, né? Porque ela é magrinha e eu sou um pouquinho mais avantajado. Mas a gente usa a roupa da esposa, da mãe, minha mãe. Mas são já usei fantasias. um maiô da minha mãe num clipe. Você lembra da primeira vez, quando surgiu aí essa... A ideia, né? Foi em sala de aula mesmo. E a reação dos alunos foi tipo, caramba. Só risada, mas nunca mais esqueceram, né? Então, assim, cada paródia que eu levava pra sala de aula, fazia... Porque o grande lance da paródia é sempre fazer o lance da catarse, né? Então eu escrevo fazia toda a parte teórica, ensina, tal. No final, pessoal, vamos trocar em miúdos agora aqui. E aí fazia paródia, cantava, dançava e botava jaleco na cabeça, fazia de tudo um pouco. E aí as pessoas gravavam, chegava na hora da prova, eu lembro que eles escreviam no cantinho da prova a paródia, pra depois resolver a prova, assim. E aí é muito legal. E você tem agora um vídeo seu que foi favorito de gravar, de produzir? Particularmente as paródias são os que eu mais me divirto, porque clipe você faz qualquer muitas coisa, muitas possibilidades. Né? Mas até os vídeos de aula mesmo que eu tenho lá são bacanas, porque eu consegui me divertir fazendo. Porque, na verdade, eu gosto do que faço, né? E daí eu me divirto fazendo tudo, entendeu? Agora os quadros novos também me divirto, pego os roteiros e dou risada pra caramba. Então, assim, talvez as pessoas tenham, assim, né? Os preferidos delas, assim. Vocês, então, digam pra gente nos comentários. Cadê? Qual é o favorito? A gente vai esperar. Eu quero ver, agora fiquei curiosa. Eu vou aproveitar, vou só voltar um pouquinho, porque você falou muito dessa questão dos alunos que nunca esquecem. Você tem algum aluno, alguma aluna que você nunca esquece? Tem algumas pessoas, assim, que marcaram por alguma situação específica em sala, às vezes, sabe? Então, por exemplo, eu dei aula uma 7ª série uma vez, que foi uma das primeiras turmas que eu dei aula, e eles eram muito divertidos todos, eles, assim. Então, sempre tinha umas figurinhas carimbadas, e aí acontecia situações na sala que me marcavam. Então, eles, se eu bater o olho e ver eles na rua hoje, eu reconheço todos eles, assim. Mas não é que é preferido ou não é preferido, mas acho que porque foi uma das primeiras turmas que eu dei aula e marcou, né? E aí ficou marcadinho nesse sentido, assim. Mas de modo geral, dos alunos de presencial, se eu olhar na rua, basicamente eu reconheço todos, assim. Ai, que máximo. Você tinha professora preferida? Você falou aqui? Eu falei da Iana, de literatura, mas eu tenho um, que agora também eu jogando no ar. Teve um professor no meu primeiro ano do ensino médio, que também era de literatura, foi antes de Iana, e eu não lembro o nome dele. Eu sempre falo dele com muito carinho. Aqui. Já pensou se ele aparece? Ele vai comentar aqui. Eu adorava as aulas dele. Então, eu ia lá falar de leitura e tal, que eu acabei fazendo eventos literários no colégio. Você criou um movimento. Eu criei um movimento, eu queria todo mundo lendo. Então, foi muito legal levar Semana de Arte Moderna de 2000. Organizei a primeira feira literária da Zona Norte. Nossa, foi incrível. Que máximo, Eu queria lembrar muito o nome do professor, eu não lembro. Mas, enfim, tá aí. Já pensou se ele aparece? Eu encontrei minha professora no Instagram, um dia desses. E a interação dela foi numa publicação que eu fiz, que era um print onde uma personagem falava que desde pequena ela era muito machão, e na foto era ela de vestido só segurando uma bola. E aí eu falei, nossa, me identifiquei, porque eu achava que eu era super machão quando eu era criança, e ela respondeu, realmente. Eu tenho uma professora que comenta as minhas coisas eu fiquei tipo, professora. Como assim, professor? O que você quer dizer com isso, professora? Eu era uma criança, cara. Mas eu tenho também uma professora que comenta, Andréia, que era minha professora de inglês. Fofa. E aí ela comentou outro dia a entrevista com um pessoal de uma série que eu fiz, aí ela comentou. Fiz um bom trabalho, ela comentou. Fiz um bom trabalho, falou bem. É isso. Olha, tá chegando perto do final. E agora, então, a gente tem aquele momento, a gente sempre tem uma dinâmica pra cada convidado. Que é doar
R$100 pra cada um. Pra cada um aqui presente. Mas a gente tem, então, essa dinâmica aqui que com o professor vai ser o quê? 15 minutos, um desafio, não é mesmo? 15 minutos? 15 minutos, 15 segundos, pelo amor de Deus. Perdão. 15 segundos. É porque o que a gente quer saber? Agora, você tá na internet já há bastante tempo, Certo. então você tem o tempo de um story, que são 15 segundos, Tá. pra explicar algumas situações, explicar algumas aplicações, algumas regrinhas, mas você só tem 15 segundos. Tá bom. E esses 15 segundos estão sendo cronometrados, tá? Qualquer coisa, se não der, corre lá no meu Instagram. Tá aqui, exatamente. Se não der, tá aqui, ó, o Senão arroba sendo aqui embaixo. no ó. Cada um dos conteúdos Tem no vai Vai lá. no Shorts shorts também. e no shorts. É Eu quero saber qual a diferença entre porquê separado sem acento e porquê separado com acento. O porquê separado sem acento, ele é um início de pergunta, normalmente. E o porquê separado com acento é final de frase. E o porquê Concordo. junto com acento e porquê junto sem acento? Porque junto com acento, ele é uma conjunção, liga orações. E o porquê junto com acento, ele sempre vai ser o substantivo. Então vai ter um artigo na frente. O porquê ou um porquê das coisas. Eu Não falei, ela veio... Oh, deixa eu tirar uma dúvida contigo, Fabão. Por que eu falei, ai, caramba, vamos lá, te explico. Agora eu quero saber em 3, 2, 1, diferença de onde e aonde. Onde equivale a em que. Então, se eu falar assim, você mora onde você mora. Certo? Em que lugar você mora. Agora, o aonde é o a que. Me diz aonde você vai. Quem vai a algum lugar. Aonde você vai. A medida que e na medida em que. Isso. A medida aqui é equivalente à proporção, tá? Então, a medida aqui. E em medida... Eu me perdi no outro. Ah, Ah, poxa, opa, perdeu aquela ponto. opa. Caramba, tô indo tão bem. Em medida... A medida é o Na na medida medida, em em que, que. Na medida em que equivale a visto que. Que é uma ideia de causa. Agora vou trazer até uma situação aqui. Deus, não solta o cronômetro ainda não. Eu tô ali no aplicativo, trocando uma mensagenzinha e tal, e quero saber, né, sei lá, uma mensagenzinha. Eu quero saber se a pessoa tá afim. Ela tá afim com A junto ou A separado? O afim de alguém é separado, que tem a ver com o desejo, finalidade. Então, eu estou afim de você, separado. Afim tudo junto equivale a um adjetivo, né? São ideias afins, ideias que são iguais. Oh, falta em 10 segundos. E aquele, eu acho que é um clássico. Todo mundo já escreveu ali no WhatsApp, já ficou, traz com Z ou traz com S? Esse é fácil, né? O traz com Z é do verbo trazer, né? E o traz com S é a preposição. Está detrás ou veio por trás de mim, alguma coisa assim. Tipo, trazido, trazado. Transeunte. Transeunte. E, ó, outra aqui que tenho também é: por que eu não posso usar eu vi essa série há 2 dias atrás? Lembrando que esse A é com H e crase. Porque o verbo haver, né, em relação ao tempo passado, já equivale a passado. Então, assim, há 2 dias é o suficiente. O atraso também seria o reforço dessa ideia. Então, há 2 dias atrás é um pleonasmo. Você tira o atraso e só há 2 dias. E o e-mail? O arquivo vai anexo, anexa ou em anexo? Ou envia o e-mail falando segue anexo e não envia o anexo. que acontece muito. Acontece bastante. Aqui, Na verdade, tem 2 possibilidades, tá? Posso fazer o e-mail, o anexo no e-mail, né, masculino, ou em anexo. Que aí também é um advérbio, pode ser em anexo. Agora, se for uma foto, a foto está anexa ao e-mail. olha, eu não sabia disso. Porque a palavra anexo, ela concorda com o substantivo que ela se refere. Então, o documento está anexo, a foto está anexa, ou em anexo, e aí serve para os 2. Agora foi uma dúvida que eu tive, que eu cheguei pra Mari e falei assim: Mari, em vez de ou ao invés de? Em Qual vez a de ou em vez de. diferença? Tem um que é relacionado à oposição mesmo, né? E, então, ao invés de fazer isso, fiz aquilo outro, né? Então, de mudança de mudança de direção, e o outro é de contrário. Olha, Foi no limite. No limite. tentando pensar. No E limite. agora indo pro lado dos memes, a galera usando aí o ainda, nessa questão de meme, de com certeza. Então, tem a ver muito até mesmo com uma variação linguística. Então, não tem certo e errado nesse caso, né? Adequado e inadequado depende do contexto. Então, eu posso fazer ainda com a ideia de com certeza? Posso, dependendo do contexto que me trouxer, tudo bem. Eu tô só a Anitta perguntando, mas o que significa ainda? Não tô sabendo. Tô assim, não. Se atualizando, né? Tá Aqui atualizando nos aos memes. poucos, porque uma vez eu tava conversando com um amigo meu e falei assim: não, fechou ele ainda, eu. Mas Oi? ainda o quê? Eu fiquei, tipo, um tempo assim, tipo, mas ainda o Ainda quê? o quê? Ainda o quê? E era ainda, tipo, não, com certeza, enfim. Aqui no Rio, né, chegamos na última, tá? Só pra contextualizar. Aqui no Rio a gente usa muito sinistro quando uma coisa é maravilhosa, assim, tipo, incrível. Pô, tá sinistro. Por exemplo, esse videocast aqui tá sinistro. É isso. Você curtindo esse vídeo, tá sinistro. Seguindo o canal aqui, se Sinistro. inscrevendo no canal, tá sinistro.
Posso usar? Tá tranquilo? Pode usar? É a mesma também coisa, é variação linguística sinistro. regional, né? Muita região de vocês aqui. Mas significa a mesma coisa. Mas em outros lugares vai significar outra coisa. Tudo depende do contexto de aplicação e a região de aplicação da palavra. Lá em Curitiba tem algumas expressões que a gente usa que não, para as pessoas não faz sentido. E para nós faz todo sentido. Qual? Então, por exemplo, se eu falar assim, e aí, piá? Aí você vai falar, piá? Quem vai piar? Não, piar para nós é garoto, moleque, entendeu? Então são expressões próprias da nossa região, que lá faz todo sentido e tá ok, né? Assim como você usa sinistro aqui com essa... É até uma gíria de vocês aqui, né? Então é normal. E lembrando que não é sinistro, é sinistro. Desculpa, esqueci. Sinistro. É com São 3x. São 3x. Às vezes é x ao cubo. É sinistro. Sinistro. Bem... Olha, chegamos ao final. Professor, um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente espera que vocês aí do outro lado também tenham curtido. E deixem seus likes, seus comentários. Falem aí pra gente se vocês já estavam sabendo desses significados, como é que foi o papo pra vocês, tá bom? Participem junto com a gente. Esqueci de algum recado? Se inscreve no canal. A gente tem outros vários episódios do Pod da Play. Aqui, isso, com vários dos nossos talentos aqui da casa. E a gente aqui junto, né? Mais uma vez. Noslen, muito obrigado. Eu agradeço, obrigado pelo convite. Muito e vocês podem contar comigo sempre que vocês quiserem, viu? Desculpa porque, assim, o português às vezes a gente dá uma derrapada. Você é tão bom em português, a gente conversou em português todo o podcast. Olha só. Viram? Caramba, vou mostrar isso pra minha família, cara. Vou contar pra galera, né? Eu vou botar esse pedaço lá nas minhas redes. Vou falar assim, galera, é isso aqui, um beijo. Gente, muito obrigado. Até o próximo gente. episódio. O professor vai estar em outros quadros aqui do canal. Então já procura aí, já vai atrás. Vai ter spoiler Isso em algum aí. lugar aqui. Vamos lá, então. Tá bom? Um beijo. Beijo. E até o próximo. E eu falei tchau. português do início até o fim.